Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema um pouco diferente, eu fugi um pouco do técnico, mas falar de uma coisa extremamente importante, que é carreira. Eu quero focar aqui em algo muito específico, que é o ambiente. É uma coisa que a gente não reflete muito, que passa despercebido, mas é muito importante. Então vamos lá? Vamos ver como eu vou estruturar minha fala? Bom, primeiro eu quero começar falando de alguns mitos e falácias que existem na carreira. Depois eu quero definir o que é o ambiente. O que eu estou falando de ambiente? É uma coisa que a gente muitas vezes não pensa, porque é tão comum a nós que a gente não reflete sobre, poxa, como a minha carreira é diferente da dos outros em relação ao ambiente, né? E por fim, eu vou falar dos fatores de crescimento de carreira que o ambiente pode nos trazer, né? Então vamos lá? Vamos começar com os mitos e com as falácias de carreira focados no ambiente, né? Eu trouxe aqui três mitos bem específicos, né? Primeiro é o mito do empreendedorismo, né? Todo mundo tem que ser empreendedor de si mesmo, todo mundo tem que se fazer, tá todo mundo competindo, blá blá. Isso é balela. É forma de você trabalhar gratuitamente, de você tem que ter a mentalidade do dono, você tem não sei o que, não sei o que. Gente, não caia nisso. Mentalidade de dono é para dono. Você tem que ter o quê? Eu posso ter uma mentalidade de colaborador, tudo bem. Mas assim, mentalidade de dono, eu vou acordar às 5 da manhã, vou trabalhar nesse produto de graça, blá 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 blá. Ó, dica para você: um dia a empresa vai te mandar embora. Ou um dia o seu momento de empresa vai acabar. E aquele dia que você acordou às 5 horas, talvez só uma pessoa lembre disso: seus filhos, sua esposa, seu marido e quem vive com você. Porque a empresa não vai lembrar. Eu já tive projetos que eu me dei muito da minha vida, dei muito mesmo. Tipo, eu podia ter feito um mestrado lá em 2007, mas não fiz porque minha gerente de projetos falou assim: isso não vai te levar a nada. O que não levou a nada foi o projeto que eu estava trabalhando. Então, assim, esse mito do empreendedor que a gente tem que estar sempre batalhando, ele é válido para quem é empreendedor, para quem, tipo, é o próprio CNPJ ali, quem tá. Mas para você que está num projeto, você tem que negociar. Falar assim, não, eu vou trabalhar nisso, mas, poxa, o que eu ganho com isso aí? Vou ter uma promoção? A gente vai tratar um pouquinho disso no final, né? O outro mito é de igualdade de oportunidade. A gente acredita que está todo mundo sobre igual oportunidades. Isso é balela. Isso não existe. Gente, quem tem um melhor preparo, quem tem um melhor estudo, tem mais oportunidades do que quem não tem. Já vou puxar, já vou o terceiro já. Se eu trabalhar duro, se eu fizer um monte de coisa, se eu ralar, eu vou chegar no mesmo ponto que o Steve Jobs chegou. Isso é balela, gente. Isso é mentira. A gente tem que lembrar que, primeiro, assim, mito da garagem. Os empreendedores se juntaram numa garagem para construir um produto. Isso é mentira, gente. Isso é balela. Isso não existe. Isso não existiu. Você pode até falar assim, pô, mas eu li na biografia do Steve Jobs lá, não sei o que. Gente, quem escreveu a biografia do Steve Jobs foi um jornalista pago pelo Steve Jobs. Então, assim, se não foi pago, os direitos de biografia foram cedidos. Então, muito desse mito de oportunidades iguais, você pode ser o próximo empreendedor, o próximo não sei o quê, isso é balela. Eu vou falar aqui no final sobre os fatores de crescimento, sobre o que faz a gente crescer verdadeiramente dentro da nossa carreira, né? Mas assim, acordar cedo, trabalhar, beleza, desde que você tenha sua hora extra lá e que você esteja lá realmente contribuindo com um trabalho de qualidade que tenha retorno para você também. Muito cuidado com isso, né? Então vamos lá. São esses mitos, a gente ouve todo dia esses mitos, né? Existe uma fase que está vivendo do capitalismo contemporâneo que quer botar a gente para trabalhar cada vez mais, de forma cada vez mais precarizada. A gente tem que ter ciência disso, né? A era do bem-estar social acabou e infelizmente, assim, eu luto para que essa era volte, mas a gente tem que ter ideia que muito da mentalidade de hoje, e isso eu não estou botando a culpa nas pessoas especificamente, isso é a mentalidade das pessoas, assim,
É uma mentalidade de que eu estou competindo com todo mundo, eu tenho que competir, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que trabalhar de graça, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que produzir conteúdo nas redes sociais, eu tenho que fazer... Isso é balela, gente. Vamos lá, vamos seguir, porque... Primeiro agora eu quero definir o que é ambiente. Assim, ficou pequeno aqui, mas assim, a gente tem que focar que a gente não é uma pessoa isolada no mundo. Isso é muito importante. Existe ao redor da gente várias comunidades. E aqui eu botei 3 comunidades genéricas que existem em todo mundo, mesmo que você seja uma pessoa isolada no mundo. Você, que é a empresa que está trabalhando, né? Eu estou falando de trabalho, eu estou botando a família. Você, de certa forma, veio de algum lugar, tipo, você tem uma família ali. E os amigos, né? Então, isso é o seu ambiente. Qualquer indivíduo é composto de 3 ambientes diferentes. Assim. Você tem a sua família ali, você tem os seus amigos, você tem a sua empresa. E muitas vezes a empresa vai te cobrar que a sua vida é lá. Vai te dar mesa de ping-pong, vai te dar videogame, vai fazer que você saia desses outros ambientes para chegar para ficar lá. Isso estaria nos mitos, né? Eu estou voltando um pouco dos mitos, né? A gente tem que ter ciência que não, a nossa empresa não é nossa família. Teve uma empresa que eu fui demitido uma vez que eu basicamente doei grande parte da minha vida lá e foi muito chocante para mim que eu fui demitido do meio para o final do ano. E alguns amigos me convidaram para a festa de fim do ano. Pô, os caras estão me dando aqui 3 convites para convidar amigos, eu vou convidar você. Aí eu peguei, fui convidado, chegou perto do dia, recebi um telefonema do RH, falou assim, ó, você não é bem-vindo. Então, assim, eu vi seu nome aqui, mas você não é bem-vindo. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Empresa não é seus amigos. Empresa não é sua família. Você pode ter amigos na empresa? Pode, mas leve eles apesar da empresa. Ah, se tipo, acontecer alguma fatalidade aí, um ou outro for desligado, continua suas amizades, continua seus laços familiares ali com as pessoas, né? Mas assim, as empresas modernas, a forma como tem lidado assim, a vida corporativa, vai te levar para que você internalize cada vez mais dentro da empresa esses núcleos, esses ambientes. Mas vamos voltar agora para esses ambientes, né? Bom, o que a diferença de cada ambiente pode trazer para o nosso crescimento? Porque assim, você está pensando aí, pô, eu tenho minha família aqui, eu tenho meus amigos, eu tenho minha empresa. Ah, provavelmente é parecido com a empresa do Vitor, com a família dos Vitor, com os amigos do Vitor. Não, é completamente diferente. Isso é uma das grandes coisas que a gente tem dificuldade de ver, assim. A gente tem dificuldade de normalizar a nossa vida como padrão. E, tipo, a nossa vida não é o padrão, né? Eu lembro muito bem que uma vez eu estava trabalhando num projeto e eu precisei arrancar o siso, né? E a gerente do projeto ficou muito brava comigo, porque assim, poxa, você podia arrancar o siso é 2 dias de licença médica, né? Você podia arrancar o siso numa sexta, você tirava o sábado e domingo para descansar, né? E aí, na época, eu até tentei argumentar com ela, mas eu não entendi ainda, assim, que ela não tinha entendido que eu morava sozinho, numa república. Se eu arrancasse o siso na sexta e passasse mal no sábado, eu estaria sozinho. E a pessoa não tinha entendido isso, que, poxa, eu não estou tirando o siso aqui porque eu quero 2 dias de folga. Eu estou tirando o siso na segunda porque na segunda eu tenho alguém em casa. As pessoas que moravam comigo, que faziam faculdade ali. Então era por isso que eu escolhi a segunda. E não porque na mentalidade dela, assim, ela escolheu. Ela me falou isso depois, né? Ele escolheu a segunda porque ele tirava os 2 dias de trabalho. O que é um pensamento totalmente irracional, né? Até porque, assim, pô, se eu quero ter um descanso, eu vou descansar numa época que está todo mundo descansando, mas na época não tinha ninguém, né? Então, assim, a gente vê que os ambientes nossos são totalmente diversos, né? Por exemplo, eu fui uma pessoa que veio fazer faculdade longe da família. Eu não tinha família. Os amigos que eu tinha, eles eram completamente diferentes de que muitas pessoas, porque eu morava com os meus amigos, né? E as empresas muitas vezes não veem esse contexto, não entendiam isso, que, poxa, tipo, às vezes eu pedia férias em época assim, pô, mas é porque eu queria estar com a família, tinha que ir lá no Piauí, voltar, assim, a gente tem que ver essa diferença. Mas vamos entrar aqui nesses contextos aqui, né? Bom, o que a empresa pode afetar o nosso crescimento? Aqui, eu trago os 3 pontos que eles são assim, no primeiro momento eu pensei em trazer eles de forma desconectada, mas depois eu vi que eles são totalmente conectadas, né?
Eu sempre falo que existem dois meios de a gente crescer. O primeiro meio é a gente estar preparado para crescer, a gente estar preparado para ter um desafio, aceitar um desafio, e o segundo ponto é estar exposto ao desafio. E no primeiro ponto aí tem um pouco de ter acesso a pessoas que podem nos incentivar a crescer, a pessoas que nos podem trazer conhecimento, ou mesmo ter acesso ao conhecimento, né? Mas sem acesso ao conhecimento e acesso ao desafio, a gente não cresce. Mas como é que chega o desafio, né? O desafio chega em uma empresa quando você é exposto ao desafio. E isso é muito interessante, porque eu trabalhei em diversas empresas e em várias delas eu não tive acesso ao desafio. Assim, eram projetos chatos, projetos entediantes, mas isso não quer dizer que algumas pessoas não tinham acesso ao desafio. Por quê? Porque quando o desafio chegava, as pessoas que teriam acesso ao desafio eram escolhidas. Mas baseado em que elas eram escolhidas? Baseado em quanto os gestores eram amigáveis aos crescimentos daquela pessoa. Então eles pensavam assim, poxa, estou vendo esse projeto aqui, esse projeto é bem interessante, e quem que pode render bem nesse projeto? Nesse pensamento, que olha, eu não estou colocando culpa em ninguém, eu acho que tudo isso é subjetivo. As pessoas têm uma subjetividade muito grande, elas pensam assim, eu acho que a pessoa tal, e aí ela entra num estereótipo que é realmente preconceituoso, mas talvez ela nunca tenha refletido sobre isso, ela entra no estereótipo, não, aquela pessoa ali, ela tem uma cara que vai conseguir ter aquele desafio. Isso eu acho muito importante porque as empresas deveriam ter uma homogeneidade na distribuição de desafios. Tipo, quem que vai receber os desafios? Quem que vai ter as boas oportunidades, né? No fundo a gente vê que, são os amigos de não sei quem, são quem está no grupo de zap ali do futebol. A gente tem muito disso, assim. A gente é latino, parecem na cultura latina, assim, eu sou latino-americano, sem dinheiro no banco, com medo de avião, mas eu acho que muito a gente tem que trabalhar com isso muito na nossa cultura, que é assim, o quanto que eu estou favorecendo as pessoas por meramente amizade, né? Então, assim, então volta aqui da frente, né? A gente tem que ser amigável ao crescimento. E o que isso implica também negativamente, né? Por exemplo, eu já vi empresas onde quando alguma pessoa falhava e outra pessoa falhava, eles eram cobrados de maneira totalmente distinta. Por quê? Porque em algumas pessoas não é que se esperava mais, é que se esperava menos, tecnicamente, assim, baseado nos preconceitos subjetivos que eu estava falando, se esperava menos. Então, quando tinha falha, a pessoa fala assim, tá vendo? Dessa pessoa já não esperava, né? E aí quando tinha outros, fala assim, pô, você falhou, cara, mas você tem potencial, vamos lá. Cara, você pode crescer. Então, assim, quando a gente olha para o ambiente, quando a gente olha para a nossa empresa que a gente está, a gente tem que ter uma coisa em mente. A gente não, aquilo dali não é para sempre. Então, assim, eu posso ir para outro lugar, eu posso me adequar. E a gente tem que estar sempre focado em quão amigável as pessoas dali, a gerência, são ao nosso crescimento. Porque se eles não forem amigáveis ao nosso crescimento, a gente não vai ter desafio. A gente vai ser cobrado de forma desproporcional quando errarmos e a gente vai ter menos oportunidade. Então a gente tem que estar sempre ciente, assim. E é uma coisa que eu sempre. Hoje eu estou numa empresa que eu me sinto confortável, eu me sinto desafiado, eu sinto que existem oportunidades ali e que. Tanto que eu já galguei algumas oportunidades, que eu consigo crescer ali, né? Mas eu já tive situações opostas. Tipo, eu olhava assim, poxa, se eu ficar aqui, eu vou ficar nanico, né? Eu vou ficar anos e anos, vou aumentar em conhecimento, vou ter oportunidades, vou ter isso aqui, mas vou ficar anos e anos nessa posição. Então é isso o que eu tenho a falar aqui sobre o ambiente em empresa, né? Esse é um dos ambientes. Ela tem que ser amigável ao nosso conhecimento, ela tem que ter incentivo e apoio ao nosso aprendizado, inclusive quando errarmos, né? Porque todo mundo vai errar. Todo mundo erra em um projeto, todo mundo faz, mas assim, tem que ter um incentivo. Poxa, cara, vamos ver o que você aprendeu e vamos partir para a próxima. E tem que ter exposição ao desafio, né? A gente não cresce sem exposição ao desafio. Bom, e se falando de amigos e família, assim, poxa, a gente para e pensa assim, caramba, olha, eu esqueci o sample footer text aqui, vai ficar registrado. É, isso influencia no nosso contexto? E a resposta é claro que sim. Isso nunca é falado, mas assim,
Ah, tem um amigo lá que ele tem 300 projetos paralelos, ele faz um monte de coisa e eu não consigo fazer nada. E eu vivi muito disso. Mas você tem que lembrar de um ponto. Eu morava sozinho, eu não tinha família. Então o que acontecia? Quando eu chegava do trabalho, eu tinha que me preocupar com o que eu ia comer, se eu tinha comida em casa, se minha roupa estava lavada, se meu quarto estava arrumado. E no outro dia eu tinha que estar no trabalho. Então, e ainda tinha a questão afetiva. Assim, por exemplo, eu chegava do trabalho em casa, cara, não tinha ninguém para conversar muitas vezes. Então eu ligava para um amigo, vamos sair aí para tomar alguma coisa. Porque solidão é uma coisa que existe e não é boa para ninguém. E naquela época que eu morava sozinho, que eu não era casado, eu tinha muito disso. Eu precisava sair, porque eu não tinha um ambiente familiar em casa, um ambiente agradável em casa. Agradável no sentido de ter pessoas, né? Outro fator que é negativo, isso rouba muito do nosso tempo, isso concluindo um pouco, isso rouba muito do nosso tempo. Então, assim, você pondera uma pessoa ali que é bem nascida, que já tem um carro, eu cheguei no trabalho e já tenho um carro, a pessoa leva 15 minutos para chegar no trabalho. O outro que, poxa, é periférico, então ele leva 3 horas de busão para chegar no trabalho. Cara, isso vai impactar no seu trabalho. E isso tem, assim, quando eu falei que a gente tem que ter oportunidades iguais, a gente tem que ter oportunidades para esses dois tipos de pessoas. Porque, assim, o cara que vem da periferia, ele tem que ter a mesma oportunidade do cara que entrou ali na empresa, né? A empresa não pode tratar os dois de forma diferente. Apesar que tem que tratar na falha. Por quê? Porque o cara que demorou 3 horas para chegar, ele está fazendo muito mais esforço do que o cara que pegou o carro, saiu da casa do papai e chegou em casa, chegou no trabalho, entendeu? Por quê? Porque é muito mais esforço, é muito mais cansativo. A pessoa chega cansada. Então, assim, gestores têm que ter uma boa ideia de tipo, poxa, eu estou aqui dando valor. Outra coisa que eu ia falar aqui, crises familiares ou no ciclo de amizade diminui nosso foco. Isso aqui eu quero até ser bem um pouco sincero, que tem momentos que a gente cresce, tem momentos que a gente não cresce. Isso é natural. Então, assim, se eu estou num momento que, poxa, familiarmente eu não estou bem, estou numa crise aqui, meu filho está dando muito trabalho, atualmente eu estou reformando a minha casa, então, assim, meu foco não está nada bom. Isso é normal, acontece na vida de todo mundo, né? A gente tem que só quando o gestor parar e pensar assim, poxa, será que é momento de eu tomar uma atitude drástica, de desligar essa pessoa, porque o foco dela tá bom? É o momento de conversar, falar assim, poxa, cara, o que está acontecendo na sua vida que eu posso te ajudar, né? Porque muitas vezes você não pode, né? Tipo, não tem como ajudar o outro, né? Então, assim, a empresa, ela não pode ser desumana, algumas empresas são, a ponto de identificar que a pessoa está numa crise familiar, uma crise de amizades ali, tipo, terminou um relacionamento, e tratar uma atitude drástica de, pô, vou desligar essa pessoa aqui porque ela não está rendendo nada, né? Uma das vezes que eu fui desligado, eu fui desligado apenas uma vez na empresa, e foi 7 meses, 8 meses depois de ter quebrado meu braço. Então, eu quebrei o braço, coloquei, tá até aqui, ironicamente está aqui, eu coloquei essa plaquinha no meu braço, né, uma plaquinha de platina, fiquei 6 meses com essa plaquinha de platina no meu braço, 6 meses de bastante dor crônica, né, graças a Deus eu não tenho mais. E fui desligado logo depois, né, mas assim, por quê? Porque eu não estava rendendo, que era mais do que óbvio, né? Poxa, eu estava com uma placa de platina no meu braço, né? Mas depois já voltou no rendimento. Na próxima empresa que eu fui, estava rendendo completamente. Quem perdeu foi a empresa, que não soube conversar, não soube dialogar, não soube interagir com o colaborador, né? Esse nome que é tão amigável, mas às vezes o tratamento não é, né? E aí uma pergunta que eu chego, assim, que eu faço para vocês, né? Porque eu vejo muitas pessoas que chegam cansadas ao trabalho, né? Uma coisa que a gente tem que se ficar, poxa, eu chego cansado ao trabalho, né? O que está acontecendo? Eu estou ficando acordado até tarde, eu tenho uma outra coisa que eu não botei aqui, mas é um ambiente, assim, eu tenho gastado muito tempo nas redes sociais, né? É muito comum a gente ver pessoas falando, pô, maratonei uma série tal no Netflix, blá, blá, blá. Gente, o Netflix e todas as outras mídias sociais que estão envoltos num meio, num capitalismo, que é chamado capitalismo de atenção.
o que acontece? Eles vão tentar capturar a sua atenção. E aí eu estou até trazendo aqui porque eu não pensei que eu poderia entrar em redes sociais aqui, mas eu coloco redes sociais e mídias de streaming como não, fator amigos, né? Eles vão tentar roubar a sua atenção, né? Antigamente eu via muito isso com pessoas que iam. E eu via muito isso mesmo, assim, gente que ia para happy hour, para festas de semana, e no outro dia estava um bagaço só, e isso afetava no trabalho. E aí o que eu falo, né? Para alguns há oportunidades, para outros não há. Eu já sofri desse mal, mas para mim não houve oportunidades, né? Então, assim, pô, cara, você vacilou hoje, você chegou meio zoado aí, que houve? Foi bom? Foi meio assim, pô, Vitor, cara, não dá vacilo assim, né? Que aí ficava um ponto negativo. No outro, não, mas, pô, o cara tava se divertindo, né? Eu sempre brinco assim, né, que a gente sempre tem que olhar, se você tem algum estereótipo, e eu sou nordestino, eu tenho, as pessoas me olham com o estereótipo de nordestino, você tem que se ver lá o que, que as pessoas vão pensar de você. Eu até brinco assim, poxa, o paulista pode usar havaiana sossegado. Porque vai falar, o cara é legal, praieiro, descolado. O nordestino não pode usar havaiana no trabalho, assim, não pode na festa de havaiana, que fala assim, pô, cara, olha, ó, o cara só quer saber de preguiça. Então a gente tem que sempre lidar com os estereótipos. Isso é um fator muito grande no nosso crescimento, né? E a pergunta que eu faço é, você chega a cansar o trabalho? Esse cansaço, existe algum meio de a gente reverter isso? Poxa, se for responder chego, por quê? Porque eu vi série a noite toda? Cara, controla o seu tempo de ver série aí, tenta ter um foco mais no trabalho ali, ou, sei lá, se você fica longe, tem que ver a série no ônibus, ou, assim, com transporte é uma coisa que não dá, porque é um problema da cidade, né? Para resolver isso é um problema da cidade. Então vamos lá chegar ao ponto mais importante da minha fala aqui, e é o ponto que eu quero dar bastante enfoque, né? Bom, quais são os fatores de crescimento que a gente tem na nossa carreira, né? O primeiro dele, eu quero lembrar que, muito importante, isso nem está aqui escrito, é que a gente acha, isso está lá no começo, que a carreira é uma coisa natural. É só trabalhar duro e você vai crescer. Isso não existe. Pronto. Você tem que ter em mente que a carreira é sua. Você vai crescer. Então, assim, você tem que tem que saber os passos que você quer dar para crescer. Tem um livro muito bom chamado O Programador Pragmático, The Pragmatic Programmer, que eu acho que é do quinto fator, assim, e basicamente toda essa minha palestra está baseada naquele livro. É um livro que, infelizmente, a versão física não tem mais em português, só a versão em inglês e uma versão traduzida para Kindle. Então, se você quiser adquirir, recomendo muito a leitura. Como ele é um livro muito antigo, deve ter muito post de blog por aí. Mas o que, que ele fala? Ele fala assim, que você é o dono da sua carreira. Você tem que saber para onde você quer ir, né? E nisso eu penso muito num processo que eu fiz uma época, que era de olhar para a minha carreira, quando eu estava com 10 anos de trabalho, e falar assim, caramba, em que eu sou forte? Quais são os pontos chaves da minha carreira? Então vamos desenvolver esses pontos chaves, vamos trabalhar nos pontos que não são chaves, né? E vamos ver, tentar melhorar. E eu vou assim, tipo, o que eu gosto de trabalhar? É nisso que eu me vejo trabalhando? É nisso que eu me vejo daqui a 10, 15 anos, né? Por exemplo, muitos dos meus amigos viraram gerentes, né? E eu não quis. Eu falei, pô, não quero ser gerente, assim, daquele tipo de gerente de projeto, tô alinhado com o projeto, não sei o que, o projeto tá entregando, não tá entregando. E aí, falta quanto? Não, eu quero trabalhar com coisa técnica, eu quero trabalhar com arquitetura, se for, talvez fosse uma gerência voltada para isso, não sei o quê. Então, muito tempo eu neguei essa área, né? Eu não trabalhei nessa área. Eu trabalhei com coordenação, trabalhando com arquitetura, mas voltado para uma parte mais técnica, né? E aí eu vou entrar aqui no que eu já estou falando aqui do consciência de carreira, né? A gente tem que ter na cabeça uma consciência de carreira é nossa e de que existe uma carreira, né? A gente não vai trabalhar a vida toda fazendo a mesma coisa, gente. Isso existe numa fábrica, existe em outros contextos, mas assim, existe se você é um trabalhador manual, que você vai até ficando cada vez melhor naquele ofício, né? Eu adoro esse nome ofício, né? Meu ofício é desenvolvimento de software, né? Mas no ponto a gente acaba crescendo, eu vou ganhando senioridade, né? Hoje, por exemplo, eu passo mais tempo ajudando os outros a compreender os problemas do que desenvolvendo. Porque para os meus superiores é melhor isso, né?
E aí tem um outro ponto que eu quero levar, que é o alinhamento com os superiores. Né? A gente não vai crescer se os nossos superiores não estiverem alinhados conosco. Então, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante, a gente tem que não ter medo disso, não. É o nosso reunião de um a um ali, conversar com nossos superiores, poxa, o que você espera de mim? Eu estou cumprindo o que você espera? Existe alguma atividade que eu não estou fazendo? A gente tem que estar alinhado. Por quê? Porque quem vai definir se a gente cresce ou não são os nossos superiores. Então, assim, se eu tenho na minha cabeça, pô, a minha carreira é essa, eu quero fazer isso, eu quero chegar num ponto que eu quero. Esse é o caminho que eu tenho que tomar, porque eu estou olhando para tal pessoa. Se a empresa que você está não estiver alinhada com o que você tem na sua cabeça, você não vai crescer. Por quê? Ou você vai ter que cavar aquilo na sua empresa de uma forma que ultrapassa os seus superiores, ou tipo, uma hora ele vai falar assim, olha, desculpa, não é isso que a gente espera de você. Então, alinhamento com os superiores é obrigatório. A gente tem que conversar, a gente tem que dialogar. E se você sentir que, poxa, eu não estou me vendo mais aqui, é a hora que você tem que pegar e procurar olhar novas oportunidades no mercado, né? Ou tentar olhar novas oportunidades na própria empresa. Falar assim, poxa, existe algum outro departamento que eu possa trabalhar? Na minha empresa atual, eu migrei de departamento, né? Eu trabalhava com entrega de software, que era basicamente customizar os produtos e entregar, até por uma forma de aprendizado, já que eu estava entrando na área, uma área um pouco diferente do desenvolvimento de software puro. E aí, depois de 2 anos lá, eu cheguei para o meu gerente e falei assim, olha, eu não quero mais isso, vamos tentar migrar para a área de engenharia, que é a área que faz o produto. E eu passei de um processo seletivo interno e passei. Assim. Então, assim, foi um processo, um diálogo com os meus superiores, porque eu estava alinhado com meus superiores. Em um determinado momento, eu até trabalhei, revelei da minha vontade, no ponto de, poxa, eu não estou satisfeito com isso aqui. Mas como eu quero uma outra posição aqui, eu vou alinhar com eles para tentar conseguir que eles me incentivem a chegar. E por último, e esse que é o último ponto, que assim, é o que basicamente eu falo o tempo todo no Twitter, para quem me segue, que a gente tem que ter uma mentalidade de aprendizado e aperfeiçoamento contínuo. E eu não estou falando de frameworks, de linguagem, eu estou falando de tudo, assim, eu me formei em engenharia de computação há 16, 17 anos atrás, e, tipo, eu aprendi tanta coisa, é tanta coisa nova, assim, tipo, o que é DevOps? Pô, vou lá ler o que é DevOps. O que a galera mais acadêmica está falando de DevOps? Beleza, é isso. O que a galera de mercado fala de DevOps? É isso. Você consegue dar uma palestra de 20 minutos aí falando que as duas áreas consigo, tipo, muito do que eu falo aqui, design de código. Quando eu me formei, ninguém falava de design de código. Era uma coisa muito rara, falava de refatoração, e era uma coisa muito diferente de hoje em dia. Então a gente tem que estar sempre buscando literatura, boa literatura, não é só literatura tipo, eu quero ler aqui um livrinho aqui que todo mundo lê. Não, tipo, vou tentar ler outros aqui que me recomendam. Procura no Twitter mesmo, procura assim, cara, quais são os livros bons que tem aí, ou quais são os cursos bons para se fazer aí de graça no YouTube. Tem gente que tem curso de faculdade aí que tá de graça no YouTube. Tem muito, muito curso bom mesmo, até tipo, não sei, mas vai tentar entender, né? Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando muito com SQL e eu pensei assim, caramba, mas assim, tipo, eu só sei mexer com SQL, com linguagem relacional. E se eu fizer um curso, eu vou tentar fazer um curso fora do. Aí eu fui lá na Mongo University, peguei um curso de MongoDB. Aí eu, entendi que o negócio é diferente, né? A maneira de pensar é diferente. Foi um curso muito legal, tava de graça lá na Mongo University, né? Ou, sei lá, tenta explorar novas formas de conhecimento. A gente tem as redes sociais e muita gente foca nas redes sociais para ver fofoca, ver qual que é a nova treta, qual que é não sei o quê, quem falou não sei quem morreu no show de não sei quem. Gente, isso é perca de tempo. E aí eu volto, e já vou concluindo aqui, eu volto lá de quando eu falei das redes sociais. A gente vive num momento, isso a gente tem que estar bem ciente na cabeça, que é do capitalismo de atenção. A nossa atenção está sendo capitalizada o tempo todo para o lucro de algumas pessoas. Então, quando eu entro no YouTube, o povo do YouTube lá quer que eu fique o tempo todo no YouTube. Não quer que eu saia do YouTube. Por isso aqueles vídeos curtos, blá blá, que você pode passar, já ver outro. Quando eu entro no Netflix, o povo quer que eu fique o tempo todo lá.
Quando eu entro no Twitter, eles querem que eu fique o tempo todo brigando com todo mundo, não sei o que, não sei o que. E assim em cada rede social. Então a gente tem que ter ideia que, assim, isso eu vi um post hoje do Silvio Meira falando assim, tipo, o bem mais precioso que a classe trabalhadora tem, que os trabalhadores têm, é o tempo. É o único bem que a gente tem, cara. A gente não tem terras, casas de aluguel e empresas. A gente tem tempo. Tipo, mesmo se você fosse um empreendedor de si mesmo, o seu self-made, cara, a sua empresa é o seu tempo. No dia que você não tiver tempo, você não tem empresa. Então, assim, use redes sociais sabiamente. Entre num modo de tipo, cara, eu vou gastar eu vou usar esse tempo aqui e aí eu volto para aqueles ambientes, né? Eu vou usar o tempo da empresa para a empresa, eu vou usar o tempo da família para a família, eu vou usar o tempo dos amigos para os amigos, né? A gente tem que ter muito ciência de equilibrar esses fatores, porque a vida não é só trabalho, tá? Existe um movimento bem legal que é vida além do trabalho. Então, assim, a vida não é só trabalho, meu amigo. Você não pode ficar louco na noia aí de trabalhar de sol a sol. Então, assim, cuidado, vamos aprender, vamos crescer. É isso aí. Qualquer dúvida, fala comigo, eu tô no Twitter. Obrigado.